Abrir em Juízes, capítulo de número 2. Juízes, capítulo de número 2, a partir do verso 6. Hoje nós vamos tratar do capítulo 2, verso 6, até o capítulo 3, verso 6. Só que como da outra vez eu vou lendo aos poucos, por ser um texto longo. A primeira parte, capítulo 2, verso 6 até o verso 15, diz assim: Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Senhor, eu quero te agradecer por estarmos aqui em mais um domingo, reunidos no Teu nome. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado porque o Senhor nos deu essa manhã, nos deu o dia de hoje, o Senhor nos deu uns aos outros, o Senhor nos deu também o Teu Filho. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Fala conosco por meio do sermão, da pregação, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós, principalmente talvez os um pouco mais velhos, devem pensar sobre a morte, não? E sobre o legado que vão deixar para as outras pessoas, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus familiares. Deve ser um pensamento que passa na mente de alguns aqui, talvez dos que estão em idade um pouco mais avançada, não sei. O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar para os meus netos, né? Quais foram os ensinamentos que eu consegui transmitir no decorrer da minha vida? Qual o legado? Como eu vou ser lembrado? Será que eu vou ser lembrado como uma boa pessoa, como uma má pessoa? Será que os meus filhos, quando lembrarem de mim, terão boas lembranças, boas memórias? Ou será que eu vou ser esquecido facilmente? Será que os meus netos pensarão em mim em algum momento? Não sei se isso passa na mente de vocês. Mas o texto que nós acabamos de ler fala um pouco sobre o que Josué, um servo do Senhor,
fez em vida, mas mostra o que a geração que veio depois dele, depois dos anciãos que estavam junto com ele, fizeram. O legado que ele deixou, os ensinamentos que ele transmitiu, e que eles não puderam reter aquilo. Nós vimos, há umas 2 semanas atrás, o início do livro de Juízes, que nós vamos tratar nos próximos meses. Nós vimos que os filhos de Israel, depois da morte de Josué, foram deixados na terra, a terra que eles conquistaram, mas que eles precisavam expulsar vários inimigos, e que eles falharam em fazer isso. Falharam em expulsar os inimigos, não porque eram mais fracos, mas porque eles não quiseram obedecer à voz do Senhor. Preferiram seguir as suas próprias cobiças, preferiram colocar os inimigos para trabalharem para eles, do que expulsá-los da terra. E o Senhor falou que esses povos e esses inimigos seriam uma armadilha para eles. E aqui o texto que nós lemos, que vai do capítulo 2, verso 6 até o capítulo 3, verso 6, vai trazer como se fosse um trailer sobre o livro de Juízes, do que vai acontecer. São 12 juízes, são 12 libertadores que vão livrar Israel das mãos dos seus inimigos. E esse panorama, esse trailer, essa introdução vai estar disposta justamente aqui do capítulo 2, verso 6 até o capítulo 3, verso 6. E vai mostrar o que vai acontecer de forma cíclica no livro. O livro vai ser sempre um ciclo, onde Deus vai deixar que os inimigos de Israel invadam as suas terras, roubem os seus pertences, lutem e vençam. E aí o povo de Israel vai chorar, vai clamar ao Senhor, o Senhor vai levantar libertadores, esses libertadores vão lutar contra os inimigos, vão expulsar os inimigos, mas Israel vai voltar a pecar, e isso vai se repetir de forma cíclica durante todo o livro. E aqui nós vamos ver uma espécie de introdução, uma espécie de trailer do que vai acontecer no restante do livro. Bom, agora tratando mais sobre exatamente esse trailer e sobre esses textos que nós vamos tratar no dia de hoje, nós temos aqui 3 pontos. Uma crise de liderança em Israel, que vai do verso 6 até o verso 15. Nós temos um segundo ponto, que vai tratar sobre a misericórdia do Senhor. E um terceiro ponto que vai falar sobre a falha que eles tiveram nas provações. Esse primeiro ponto, que foi o que nós lemos, do verso 6 até o verso 15, vai tratar justamente sobre essa crise de liderança, sobre esse legado que eu falei. Moisés, o servo do Senhor, enquanto esteve vivo, conseguiu fazer com que o povo amasse o Senhor, com que o povo servisse ao Senhor, né? Não vou dizer que foi um mar de rosas, porque o povo falhou. Nós não tratamos aqui o livro de Josué, mas se você depois tiver a oportunidade de ler, você vai ver que durante o tempo de Josué o povo se engajou na obra do Senhor. O povo conseguiu conquistar a terra, o povo serviu ao Senhor, embora em alguns momentos eles falhassem, eles pecassem, mas no geral foi bom. No geral eles conseguiam servir o Senhor. Acontece, meus irmãos, que depois que Josué morre, o texto está dizendo, e os anciãos que acompanhavam Josué morreram, no verso 10, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins, deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Então, meus irmãos, quando eu penso que Josué ensinou aqueles que estavam debaixo dele acerca das leis do Senhor, eu penso, ok, Josué de fato fez isso, provavelmente. E enquanto Josué estava vivo, eles serviram ao Senhor. Só que depois que Josué morreu,
a nova geração veio e não quis obedecer o Senhor. A nova geração veio e o texto diz que eles não conheciam o Senhor e as obras que ele havia feito por Israel. Como assim? Será que Josué não ensinou a geração seguinte que o Senhor os havia tirado do Egito, os havia libertado, havia aberto o Mar Vermelho? Mas o texto fala que eles não conheciam o Senhor. É muito difícil, meus irmãos, pensar sobre isso, sabe? Será que os nossos filhos conhecem o Senhor? Será que os nossos esforços, o nosso empenho para ensinar os nossos filhos acerca do Senhor tem gerado resultados duradouros? Talvez a gente não vai viver para ver. Talvez até dos nossos filhos a gente veja, mas talvez dos nossos netos a gente não consiga ver. Será que o legado que a gente deixou foi suficiente? Os ensinos, sabe, os nossos esforços serão suficientes para manter a nossa família, as nossas futuras gerações, como pessoas que conhecem o Senhor, que servem o Senhor? É muito difícil saber, ter a certeza disso. Josué, por mais que ele tenha se esforçado, a geração seguinte a ele, a próxima geração, já não conhecia o Senhor. A verdade, meus irmãos, é que o nosso nome não vai fazer os nossos filhos, netos, bisnetos servirem o Senhor. Não é porque o pastor William foi o meu avô que significa que eu vou ser um servo de Jesus. Não é porque o João Santana ensinou tantas pessoas e evangelizou tantas pessoas que vai garantir que a Bruna vai ser alguém que vai servir a Jesus. Nós não conseguimos garantir isso, por mais que nós nos esforcemos. Poxa, Clisma, mas a Bíblia diz lá em Provérbios que ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. É verdade. Agora, será que isso é uma promessa infalível e inquebrável? Que se a gente criar os nossos filhos no caminho do Senhor, quando ele crescer, ele não vai se desviar do caminho do Senhor? Isso é uma promessa infalível para as nossas vidas? Não é, meus irmãos. Provérbios não são promessas, nem mandamentos. Os provérbios são conselhos. Conselhos que, se a gente seguir, provavelmente coisas boas vão acontecer na nossa vida. Os provérbios são diferentes de uma lei, por exemplo, de um mandamento, né? Tem provérbios lá, a Bruna até uma vez falou, olha o provérbio que fala que você não deve ser fiador de ninguém. É um conselho, um bom conselho, porque se a pessoa não conseguir pagar a dívida, você provavelmente vai ser prejudicado. Mas não é um mandamento dizendo, olha, você nunca deve ser fiador para ninguém. Assim também, o provérbio que diz que nós devemos criar os nossos filhos no caminho do Senhor, e quando eles crescerem, eles não irão se desviar, não é uma promessa infalível e inquebrável. Se assim fosse, a geração depois de Moisés não teria abandonado o Senhor, porque eu tenho certeza que Moisés ensinou essa geração quem era o Senhor. Mas o texto diz que eles não conheciam o Senhor e nem aquilo que o Senhor havia feito. E aqui há uma diferença entre saber, ter ouvido falar, porque Josué provavelmente ensinou, e tem a diferença entre ter ouvido as histórias, mas de fato conhecer, ter uma experiência real. E essa geração não tinha. Eles não conheciam de fato o Senhor. E aí eles adoraram outros deuses. É interessante pensar sobre isso. Será que ensinar os nossos filhos, não apenas sobre o Senhor, mas levá-los a se relacionarem com Deus, de tal maneira que eles também consigam ensinar os filhos deles e assim sucessivamente, seria uma ideia, uma chave? Mas isso também é complicado de fazer, né?
Como que a gente vai ter certeza que os nossos filhos, que nós estamos ensinando os nossos filhos a ponto deles conhecerem de fato o Senhor? Poxa, nós podemos orar pelos nossos filhos e pelos nossos netos, para que eles também sirvam o Senhor. Sim, de fato nós podemos orar. Mas também a oração não será 100% garantia. Acontece, meus irmãos, que provavelmente alguém falhou aí em todo esse processo. Entre Josué, os que estavam debaixo dele, a próxima geração. Tem um mandamento, lá em Deuteronômio capítulo 6, que diz o seguinte: quando o Senhor tirou o povo ali do Egito, estabeleceu a sua aliança, ele fala o seguinte, Deuteronômio 6, verso 1. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Olha o verso 7. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Aqui o Senhor dá uma ideia de como nós podemos, talvez, tentar fazer com que os nossos filhos também sirvam o Senhor. Sabe, meus irmãos, essa ideia do verso 7 aqui de Deuteronômio não é apenas fazer o culto doméstico. Isso já seria ótimo se nós conseguíssemos fazer os cultos domésticos ali na nossa casa, com os nossos filhos, uma vez ao dia pelo menos, ler um pouco da Bíblia, meditar, orar com os nossos filhos. Isso já seria bem legal. Mas o texto está indo além disso. Ele está dizendo que os israelitas deveriam inculcar nos filhos deles os mandamentos do Senhor. Eles deveriam falar sobre isso quando estivessem sentados em casa, quando estivessem andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. E o que o texto está querendo dizer é que a obrigação dos pais para com os filhos era de que eles ensinassem sobre o Senhor em todos os momentos. Sentou ali para comer, numa conversa, num almoço de domingo, como a gente vai fazer daqui a pouco com os nossos familiares, nós temos que estar falando sobre o Senhor, como aquela comida vem das mãos do Senhor, como é gostoso participar desse momento, como a comunhão com os nossos filhos, aquele momento que o pastor até postou essa semana, no vídeo do Davi Luiz falando, aquele momento em família, de conversa despretensiosa, como isso é bondade do Senhor, é graça do Senhor, vem das mãos do Senhor. Como, sabe, a variedade do sabor dos alimentos, os momentos preciosos que nós temos, tudo isso, como vem das mãos do Senhor. É isso que o texto está querendo dizer, que nós devemos em todos os momentos mostrar para os nossos filhos, dizer para os nossos filhos, que isso vem das mãos de Deus, que isso é bondade de Deus, que isso é misericórdia de Deus. Quando estivermos sentados em casa, andando pelo caminho, sabe, quando nós viajarmos com os nossos filhos, ou quando nós estivermos no caminho para o trabalho, tudo isso, o texto está querendo dizer o quê? Quando você viajar, você vai lá e mostra para o seu filho a praia, e mostra para o seu filho a beleza da natureza, e você vai dizer que isso vem das mãos do Senhor, que o Senhor criou todas essas coisas e que Ele está nos dando o prazer e o privilégio de desfrutarmos daqueles momentos. Quando nós estivermos no caminho para o carro, nós também temos que estar ensinando sobre o Senhor para os nossos filhos, seja
a gratidão por mais um dia, seja a gratidão pela saúde, seja a gratidão por ter nos livrado de algum acidente. Ao deitar-se, ao levantar-se, o que o Senhor queria transmitir para Israel era que se os pais tivessem uma vida diante de Deus, meus irmãos, uma vida diante de Deus, né, que tem um termo teológico para isso, que é corandel. Se nós tivéssemos uma vida dedicada ao Senhor em todos os aspectos das nossas vidas, seja no deitar, no levantar, no comer, no falar, no viajar, no trabalhar, se nós entendêssemos isso, que a graça e a misericórdia do Senhor envolvem todos os aspectos das nossas vidas, e que nós conseguíssemos falar disso para os nossos filhos, ensinar isso para os nossos filhos, então provavelmente, eles conseguiriam se manter no caminho do Senhor. A questão é que os próprios pais são responsáveis pela geração que se criou. Quando a gente olha para a geração seguinte, e isso, meus irmãos, tem demais. As pessoas mais velhas olhar para uma geração seguinte e falar: olha como essa geração está perdida. No meu tempo não era assim. Mas nós fomos os pais dessa geração. Nós somos responsáveis. Se de fato nós achamos que essa geração está perdida, a responsabilidade é nossa, não é deles. Fomos nós que falhamos em transmitir os ensinamentos do Senhor. Poxa, os meus filhos não servem o Senhor. Provavelmente nós falhamos como pais em ensinar, em transmitir, em cumprir o que o Deuteronômio capítulo 6 verso 7 está dizendo: você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Se nós tivéssemos uma vida diante de Deus, talvez a geração que a gente condena estaria em melhor situação, ou pelo menos mais esclarecida acerca de Deus. E qual que é o problema, meus irmãos, da gente falhar em transmitir quem é Jesus para os nossos filhos? Qual que é o problema disso? É que nós, todo ser humano, nós somos seres que adoram, nós somos seres místicos, não adianta. Todo mundo adora alguma coisa, todo mundo deposita a sua fé em alguma coisa. Até mesmo um ateu deposita a sua fé naquilo que ele acredita, que é a não existência de um Deus. Mas nós, por natureza, o que Salomão vai dizer que é o anseio pela eternidade que Deus colocou no coração do homem, nós temos esse anseio. E se esse anseio não for preenchido pelos ensinamentos acerca de Deus, de Jesus, acerca do nosso Senhor, eles vão ser direcionados para uma outra coisa. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar alguma outra coisa. E esse é o problema que acontece com a geração que está sendo relatada no livro de Juízes. Os filhos de Israel, e depois, verso 10, e depois daquela geração se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Ou seja, eles adotaram os deuses dos cananeus. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. É isso que acontece, infelizmente, meus irmãos. Não dá para nós sermos isentos no sentido de deixarmos a vida levar os nossos filhos. Vamos orar e ver o que acontece. Vamos orar e deixar que o Senhor cuide dos nossos filhos. Isso é maravilhoso, orar e deixar que o Senhor cuide dos nossos filhos. No final das contas vai ser isso mesmo.
Só que a gente tem uma responsabilidade para além de orar e para além de confiar que o Senhor cuide dos nossos filhos. O Senhor colocou uma responsabilidade sobre nós, que é de nós transmitirmos para eles, inculcar neles, em todos os aspectos da vida, mostrando para eles que tudo isso vem das mãos do Senhor. Às vezes a gente pensa que é só uma questão relacionada à fé, é só uma questão relacionada à igreja. Então assim, olha, meu filho precisa crer em Deus, ele precisa ser evangélico. O que eu quero é que meu filho seja evangélico. Não importa a forma como ele trabalhe, não importa a forma como ele estude, não importa a forma como ele trate os coleguinhas, não importa a forma como ele enxergue o mundo. Isso não me importa, desde que ele seja evangélico, de que ele se batize na igreja, de que ele participe da escolinha das crianças e depois da escola dos adolescentes, depois dos jovens. A gente acaba minimizando, sabe? Como se a fé em Jesus Cristo fosse uma parte apenas das nossas vidas, fosse apenas uma parte do nosso ser, uma parte daquilo que nós queremos construir para a formação dos nossos filhos. Então a parte ele precisa ser evangélico. E não é assim que funciona. O que o texto de Deuteronômio, o mandamento de Deus para os israelitas, é que eles deveriam mostrar para os seus filhos que a fé envolve todas as áreas da vida, que a fé é como você trata o coleguinha, que a fé é como você divide o seu brinquedo, é como você divide o seu lanche na escola, que a fé é como você olha para esse mundo, é como você reage diante das desigualdades, é como você reage diante das injustiças, de um coleguinha mais forte que bate em um mais fraco. A fé envolve todas essas coisas, mas a gente acha que a fé é só, meu filho precisa saber a história de Noé e da arca, ele precisa saber as historinhas dos principais personagens bíblicos que está relatada na Bíblia Ilustrada, se batiza com 12 anos e está tudo bem. E não é assim, meus irmãos, porque se for assim, se nós pensarmos dessa maneira e criarmos eles apenas para serem evangélicos e se batizarem com 12 anos e conhecerem as histórias dos personagens bíblicos, vai acontecer o que aconteceu com a geração de juízes. Eles não conheciam o Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. Traduzindo para os nossos dias, eles não conheciam Jesus. Eles não tinham um relacionamento com Jesus. Eles não tinham, experimentado do amor de Deus de uma maneira que inundasse a vida deles e que conseguisse transformar a vida deles em todas as áreas, em todas as esferas que eles vivem. Por quê? Porque os próprios pais compartimentizaram aquela fé, como se fosse apenas um ponto que eles precisavam cumprir, e não como algo que envolve todas as nossas vidas. E aí vem o quê? Uma crise de identidade. Eles não sabem quem são, não sabem para onde vão, e aí facilmente eles caem na armadilha de adorar e de adotar os deuses daqueles que estão ao seu redor. Quando nós falhamos nesse papel de transmitir para as futuras gerações esse relacionamento com Jesus de fato, eles estão muito suscetíveis a caírem em qualquer tipo de armadilha que tem por aí, hoje tem demais, e acabam adorando os deuses dos povos ao seu redor. Aí você, não preciso explicar isso aqui, você já sabe do que eu estou dizendo. Aí ele vai adotar a prática do coleguinha, que gosta de humilhar o outro coleguinha. Aí ele vai adotar a futilidade do coleguinha, que gosta de
de ser apegado a coisas materiais mais do que as pessoas. Aí ele vai adotar o coleguinha que gosta de ganhar em cima do outro coleguinha, que gosta de colar na prova e de se dar bem de uma forma que não é ética e nem moral. Aí eles vão adotar os deuses das nações ao seu redor. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a amarem Jesus, eles vão amar e vão adorar outra coisa, porque esse vácuo de adoração que existe dentro de nós precisa ser preenchido por alguma outra coisa. Ah, Clisma, eles adoraram Baal e Astarote. O que é isso? Eles apenas se dobravam diante desses deuses? O que eles faziam? Sabe, meus irmãos, Baal, na verdade, é um termo bem geral para o deus cananeu. Era o deus mais importante dos cananeus, mas de todos os povos ali ao redor. No geral, Baal era o deus da agricultura e da natureza, aquele que abençoava o tempo e por abençoar o tempo, abençoava a colheita, né? E Astarote era uma deusa que estava ligada a Baal, mas já era uma deusa da fertilidade. O culto a Baal e Astarote basicamente envolvia atos de magia, feitiçarias, mutilação, cortar os próprios corpos, derramar sangue no altar, orgias e o pior de tudo, sacrifício de crianças. Nossa, Clisman, isso é feio, hein? É. E para não ficar nas minhas palavras, Salmo 106, verso 34, falando desses dias aqui. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilhas para eles. Olha o verso 37. Sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Parece pouco, meus irmãos, deixar que os nossos filhos adotem os deuses ao redor deles. Mas pode culminar em coisa muito feia. Pode chegar ao pior do ser humano, que no caso de Baal e Astarote aqui, era até mesmo sacrifício de crianças. Não estou dizendo que seu filho vai chegar a sacrificar uma criança, mas ele pode chegar a cometer crimes terríveis e perversos, que nós sabemos que o ser humano é capaz de cometer, que nós somos capazes de cometer. Se não tivermos o Senhor ali nos cercando, o Espírito de Deus nos convencendo, nos humilhando, nos mostrando que poderíamos sermos nós. Sabe aquelas notícias horríveis no noticiário? De crimes, de atrocidades cometidas dia após dia. Seja o extremo da violência, seja estupro, ou qualquer outro crime que nos choca e nos faz tremer e ficarmos indignados. Se você não olha para esses crimes e pensa, rapaz, se não fosse Deus na minha vida, poderia ser eu. Se não fosse Deus na minha vida, poderia ser o meu filho. Se você não olha para esse noticiário e pensa e se coloca no lugar daquelas pessoas, provavelmente você tem um resquício de justiça própria dentro de você, por achar que é melhor do que aquelas pessoas. Na verdade, o que nos separa de estarmos na frente da TV, presenciando aquela notícia, ou sermos a pessoa que cometeu aquele ato, o que nos separa é apenas e única e exclusivamente a misericórdia de Jesus e o Espírito de Deus, que nos protege, nos cerca e nos impede de cometermos essas atrocidades. Mas se depender do nosso coração, da nossa maldade, nós seríamos capazes sim de cometermos essas atrocidades. Mas aí, meus irmãos, tem a segunda parte do texto, né? Ainda bem.
que nós vamos ler então. Do verso capítulo 2, nós lemos até o 19, então... Não, nós lemos até o 15, então vamos para a segunda parte, que é o 16, até o capítulo 3, verso 6. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram os seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem, e não as expulsou. São estas as nações que o Senhor deixou ficar, para por meio delas pôr Israel à prova. Isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais, por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias filhas, os seus próprios aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Aqui a gente vê que o Senhor ele age de duas maneiras com relação ao pecado do povo. Isso vai se repetir por todo o restante tanto do livro de Juízes como do Antigo Testamento e até mesmo do Novo Testamento. Quando diante da transgressão do povo, do pecado do povo, o Senhor ele tem ira, ele se ira por causa do pecado, uma ira santa, uma ira que não é pecaminosa, pelo contrário, uma ira santa por causa do pecado. E isso é justo, é bom, porque diante da injustiça, nós temos um juiz que olha para o pecado e não vai deixar esse pecado impune. Ele vai resolver o problema do pecado. Mas também, ao mesmo tempo, ele é compassivo e tardio em irar-se. É o que o verso 18 está dizendo. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos. Então o Senhor, ao mesmo tempo que ele age com ira, ele também se compadece. Ao mesmo tempo que ele precisa punir o pecado, ele também age de forma graciosa. Você provavelmente já viu isso em algum outro lugar, não foi? Sim,
com relação ao nosso pecado. O Senhor precisa punir, mas ao mesmo tempo Ele age de forma graciosa. E a forma mais bela retratada nas Escrituras e mais efetiva, a única que foi efetiva de fato, 100% efetiva, foi quando Ele fez isso lá na cruz. Ele agiu com ira santa ao punir o nosso pecado. O nosso pecado não podia ficar impune. Do contrário, Ele não seria um justo juiz. Qual o juiz que, sendo justo, diante da injustiça, não aplicaria nenhuma pena? Ora, se alguém roubou, precisa responder pelo seu crime. Se alguém matou, precisa responder pelo seu crime. E os juízes estão aí para darem a pena. E o justo juiz não é diferente. Diante dos nossos pecados, das nossas transgressões, do nosso abandono, da nossa prostituição, Ele também age com uma ira santa, mas ao mesmo tempo Ele age, Ele tem uma graça, uma compaixão, uma misericórdia que excedem todas as outras. E assim como ali no livro de Juízes, de forma cíclica, isso vai se repetir. O Senhor vai se irar por causa do pecado do povo, mas o Senhor vai ter graça e compaixão deles e vai levantar juízes que vão livrá-los das mãos dos seus inimigos. Assim também assim também o Senhor fez com a gente por meio de Jesus. Ele se ira por causa do nosso pecado. Ele precisa punir o nosso pecado, e Ele puniu o nosso pecado no seu Filho lá na cruz. Dessa maneira Ele agiu com compaixão para conosco, levantando por nós um libertador para sofrer pelos nossos pecados. É interessante, o texto vai falar que o Senhor coloca Israel à prova, porque aquela geração precisava ser ensinada acerca da guerra. Eles não conheciam. Assim como eles não conheciam o Senhor, eles não conheciam como o Senhor agia. Eles não conheciam, eles não tinham experimentado a forma como o Senhor poderia ser bom também. E aí o Senhor acaba que nesse processo que vai ser relatado em todo o livro de Juízes, lembre-se que isso aqui é o trailer, como diz o reverendo Emílio, essa parte é o trailer de Juízes. O Senhor está mostrando para eles, colocando eles à prova, para que eles vejam que o Senhor também pode livrá-los dos seus inimigos. A provação, ela pode ser um período, como está mostrando aqui, em que eles vão contemplar o poder de Deus com seus próprios olhos. Porque se eles não viram a libertação do Egito, não tinham experimentado experiências com Deus, nesse processo aqui de guerra contra os inimigos, eles poderão experimentar e contemplar o poder de Deus com os seus próprios olhos. Mas é engraçado, meus irmãos, porque na provação que eles passam, na verdade não é engraçado, porque é trágico, é o que acontece com a gente também. O Senhor os coloca à prova. Capítulo 3, verso 2, está dizendo que o Senhor fez isso para ensiná-los, né? Para ensinar essa geração, porque eles não sabiam disso, não conheciam o Senhor. E aí o verso 4 diz: eles ficaram para por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por meio de Moisés. Mas o Senhor já sabia que eles não iam obedecer. Como que eles vão obedecer se eles são uma geração que não foram ensinadas de fato a ter um relacionamento com Deus? Se eles foram uma geração que veio com um vácuo
de adoração que foi preenchido por outros deuses, ao invés de ser preenchido pelo próprio Deus. E aí o verso 5 finaliza o texto, mostrando como que eles responderam a essa provação. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferzeus, dos heveus e dos jebuseus, e tomaram as suas filhas para si por mulheres, e deram suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Eles falharam, meus irmãos. Eles falharam também na provação. E nós também provavelmente falharíamos. Se o Senhor nos colocasse à prova, na condição que esse povo estava aqui, também nós falharíamos. Mas a boa notícia está sendo transmitida no texto também. Não é apenas a má notícia de que nós falharíamos na provação, de que nós abandonaríamos Deus por outros deuses, de que isso tem acontecido de forma cíclica também nas nossas vidas, como acontecia na vida dos juízes. A grande e bela notícia é que, embora o Senhor saiba de tudo isso, que nós somos incapazes, que nós não conseguimos transmitir os mandamentos para os nossos filhos, e que nós também, na condição de filhos, não conseguimos amar o Senhor, e acabamos abandonando Ele por outros deuses, e que quando colocados à prova, nós também falhamos em obedecer os mandamentos do Senhor. Isso tudo, a junção de todas essas coisas, vai nos mostrar a necessidade de um Salvador, vai nos colocar numa condição de que precisamos ser salvos, vai nos mostrar que nós estamos totalmente dependentes de um Salvador, meus irmãos, no fundo do poço. E aí o Senhor se compadece daqueles que estão no fundo do poço, daqueles que estão no fundo do abismo. Como a Inara falou nos louvores, não porque nós merecemos, pelo contrário, não porque nós temos qualquer coisa dentro de nós que o Senhor possa olhar e falar, olha, eu sei que ele está cheio de trevas, mas lá dentro tem um pouquinho de luz. Não. Simples e unicamente porque Ele se compadece da gente, porque Ele nos amou de tal maneira que a única alternativa para nos tirar do fundo do poço, da lama do pecado, era punindo esse pecado em um único libertador que seria capaz de suportar a provação que nós não fomos capazes de suportar. E Ele, de forma graciosa, compassiva, misericordiosa, Ele envia para a gente esse Salvador, esse libertador. E Josué, que significa Yahvé é a minha salvação, ou o Senhor é salvação, tem um nome que é igual ao nome de Jesus. As consoantes, o hebraico só tem consoantes, não tem vogais, e as consoantes do nome Josué são as mesmas do nome Jesus, de maneira que o nome de Jesus também significa o Senhor é salvação. Josué, por melhor que ele tenha sido um servo do Senhor, por mais que ele tenha sido valente, um homem bom, ele não foi capaz de ficar para ver o que a geração seguinte iria fazer e mantê-los firmes na presença do Senhor. Não. Josué morreu. E quando ele morreu, o povo se perdeu. Mas o Senhor levantou juízes para livrar o povo, porque Ele é compassivo. Mas os juízes também morreram, é o que o texto está dizendo. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa deles, e por causa daqueles que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria,
eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais. Josué conseguia manter o povo, mas morreu. Os juízes também conseguiam manter o povo servindo ao Senhor, mas esses juízes também morreram. Então o Senhor, por último, enviou o seu próprio filho, que morreu como Josué e como os juízes, mas diferente deles, Jesus, Yahvé salvação, não ficou no túmulo, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele é diferente de Moisés, que não foi capaz de manter a próxima geração unida ao Senhor. Jesus, o Josué que ressuscitou, ele é a garantia de que nós estaremos unidos ao Senhor, de que nós seremos ensinados e instruídos a viver uma vida diante de Deus, seja nessa geração, seja na próxima geração, até a consumação dos séculos, porque foi isso que ele prometeu. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Josué não foi capaz, os juízes, que nós vamos estudar aqui no decorrer dos próximos meses, também não foram capazes de manter o povo unido após a sua morte. Mas Jesus, ele continua trazendo o povo para o ensino de Deus, trazendo o povo para uma vida diante de Deus. É Ele quem nos mantém vivendo uma vida em obediência a Deus. É Ele quem nos mantém. Então, se falharmos na prova, como eles, Ele é compassivo. E além disso temos um advogado. Não é isso que o Novo Testamento diz? Todavia cabe uma reflexão para a gente no fim das contas. A troco de que nós estamos deixando o Senhor? Esses outros aqui deixaram por Baal e Astarote. E nós? Deus nos livre, meus irmãos, de ficarmos, sabe como? Confortáveis na graça de Deus a ponto de desprezarmos a comunhão com Ele. Como assim, Clisman? Olha, eu sei que o Senhor vai levantar o libertador, que é Jesus, e Ele vai me salvar do fundo do poço. Isso é maravilhoso, eu conheço essa verdade. Mas às vezes, a gente tem tanta certeza e convicção nessa verdade, e isso é maravilhoso para as nossas vidas, que a gente acaba ficando desleixado. E aí, por saber disso, a gente prefere ter comunhão com outros deuses. Afinal, o meu libertador está garantido. Se nós vivemos dessa maneira, então de fato nós nunca tivemos e nem conhecemos o libertador, que é Jesus. Nós estaríamos apenas usando ele como um instrumento de libertação, mas continuaríamos com a nossa mesma vida, na nossa própria vida, que é o que o texto está denunciando no capítulo 19, quando fala que quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses e servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas e nem a sua obstinação. Que Deus nos livre disso, de usarmos o sacrifício de Jesus apenas como um instrumento para dizer assim, não, eu já estou salvo, eu já estou santificado, mas eu continuo amando as minhas próprias práticas e continuo seguindo a obstinação do meu próprio coração. Que a verdade do Evangelho possa nos mudar e, transformar o nosso coração de tal maneira que de fato a gente abandone aquelas práticas e obstinações do nosso coração que não tem nada a ver com o Senhor. Que não tem nada a ver com o Senhor. Mas é isso. Nós precisamos de um Salvador. E Jesus, o servo do Senhor, que ressuscitou, estará conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos deixará e estará aqui para as futuras gerações. Então aquela
aquela questão do início, sobre legado, sobre o que deixar para as nossas futuras gerações, e como ficarão os nossos filhos e netos, será que eles servirão ao Senhor? No fim das contas, meus irmãos, nós precisamos confiar que Jesus Cristo vai também se revelar a eles, e que eles também terão um relacionamento com Jesus, que eles terão a própria experiência deles com Jesus, porque o nosso nome, a nossa reputação não irá salvar os nossos filhos. E por mais que a gente ensine, como eu li aqui em Deuteronômio, e consiga incutir na vida deles o que é viver com Jesus e para Jesus, no fim das contas eles precisarão ter a sua própria experiência com o Filho de Deus. Mas nós temos esperança de que isso pode acontecer, porque Ele não morreu, e Ele vai continuar aí, presente nas nossas vidas, mas também nas vidas dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, e por aí vai. Amém? Senhor, a minha oração nessa manhã, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, é para que o Evangelho, o fato de que Jesus Cristo foi punido pelos nossos pecados, mas ressuscitou e não nos abandonará, e estará conosco até a consumação dos séculos, que essa verdade possa invadir as nossas vidas de tal maneira que a obstinação do nosso coração seja quebrada diante do amor de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o amor que vem do Teu Filho por nós nos quebre, Senhor, nos mude, Senhor. Quebre o nosso ego e a nossa obstinação, para que reconheçamos que somos totalmente dependentes dEle, Pai. A minha oração ainda é para que o Teu Espírito possa nos ajudar na difícil tarefa de ensinar Jesus para os nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos fortaleça e nos ajude nessa tarefa. Que não, ó Deus, que nós não venhamos nos isentar dessa tarefa, mas venhamos clamar a Ti, buscar a Ti, para que o Senhor nos esclareça como realizar, para que o Senhor nos dê estratégias para falar do Teu Filho, não apenas no domingo, não apenas em momentos isolados, mas que nós possamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos e as próximas gerações, que o Senhor é Deus sobre todas as áreas da nossa vida, sobre o todo, sobre o mundo, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa educação, sobre os nossos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, nos ajuda a executar bem essa tarefa. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.